Olá pessoal, começando mais uma dividida aqui no canal Sombra Tricolor. Seja bem-vindo, muito obrigado. Vamos trazendo as principais notícias, dividindo opiniões e informações com você. Atenção, próximo confronto do São Paulo domingo. São Paulo precisa ganhar, ganhar ou ganhar. Não tem espaço para empate, né? E quem não treinou foi o Alan Franco, dores na coxa. Se o Alan Franco não pudesse jogar, quem vai jogar é o Matheus Belém, hein? A gente pode ter então o Matheus Belém, porque o time provável do São Paulo deve ser, anotem aí, Rafael, o Igor Vinícius pode voltar, hein? O Igor Vinícius pode até voltar. Ferrarese, aí Alan Franco ou Belém. E o Wellington, Pablo Maia, Alisson e Luciano, Wellington, Rato, Caleri e atenção, o Lucas voltou a treinar com bola, notícia muito importante. Já o Nestor, o Moreira e o Rafinha, eles continuam fazendo tratamentos com a fisioterapia do clube. Agora vamos falar de jogadores que talvez alguns torcedores sonhem com a vinda, outros que torcedores ficam especulando aí, será que vem, será que não vem? Vamos falar um pouquinho do Oscar? O Oscar é uma figura controversa na história de São Paulo, uma vez que ele ferrou sim a vida do São Paulo no passado aí não tão distante, mas que, segundo o blog do São Paulo, a diretoria vê com bons olhos a possibilidade de contar com o Oscar a partir de 2025. Qual seria o grande drama? Obviamente, valores, leilão, concorrência pelo Oscar. Então, queria o seu comentário. Você gostaria de ver o Oscar novamente com a camisa do São Paulo? Gostaria? Comente aqui na nossa transmissão, comente aqui na dividida a respeito de outro jogador que é especulado. Mas aí, para agora, André Silva. Qual o problema do André Silva? É um jogador que na Europa ele já está sendo visado por alguns outros clubes de outros mercados, como por exemplo clubes italianos, clubes alemães. E hoje, ainda que o São Paulo tivesse a grana para pagar aí 4 milhões de euros, que é o que dizem que vale o André Silva, o Vitória lá, o time onde ele joga, o que acontece? Ele não está nem um pouco afim de se desfazer do jogador, até porque já fechou a janela lá para contratações. E aí, se eles vendem agora, como que fica? Então, será que o São Paulo vai ter que esperar até o meio do ano para poder entrar numa concorrência pelo jogador? Ou será que o São Paulo não vai acabar achando algum atacante sul-americano, algum centroavante sul-americano, se porventura a CBF alterar aí o limite de estrangeiros de 7 para 9? E aí, você conhece o André Silva? Gostaria? Vale aí pagar 4 milhões de euros pelo jogador? Mas insisto, por que que o time onde ele joga lá em Portugal, eu acho que é o Vitória de Guimarães, não é isso? Por que que ele venderia agora o jogador se eles não podem contratar outro para a posição? Falando de jogador, falando de janela, o Wellington. O Wellington continua insistindo em valores que o São Paulo não entende poder pagar. Acho que é muito acima da conta. Aí fica a seguinte questão. Vamos lá. Por que o Wellington toparia jogar em outro clube no meio do ano se de repente, no fim do ano, ele pode receber todo o dinheiro que ele quiser sem precisar dividir nada com o São Paulo? Bom, caso venha de repente uma proposta no meio do ano de um grande clube, né? Talvez ele não queira deixar passar essa oportunidade. Mas se não for um grande clube, por que ele toparia? Por que ele toparia ser vendido no meio do ano? Essa realmente vai ser uma dividida da diretoria do São Paulo. Agora, o importante é que pelo menos ele está entrando em campo, está botando garra. Verdade. Contestado o seu futebol por muitos torcedores, às vezes tem más atuações, isso é inegável. Mas que ele não deixa de ter raça, mesmo com o contrato contrato se encerrando no fim do ano, ele podendo assinar contrato com qualquer outro clube daqui a 3 ou 4 meses. Agora, um detalhe aqui. Próximo tema é Caleri. O Caleri deu entrevista ao GE dizendo que ele não se considera ídolo. Ele diz que, olha, minha imagem mudou depois da conquista da Copa do Brasil e tal, mas o Caleri não se considera ídolo. Gente, eu vou te falar uma coisa, eu acho que não existe meio ídolo, ou o cara é ídolo, ou ele não é. E se ele é ídolo, existem alguns patamares de idolatria no meu entendimento. Por exemplo, existem ídolos e ídolos, né? No meu entendimento, o Caleri já é um ídolo. Não é um ídolo, porque não é um Rogério Ceni, um Raí. Para mim, um Dario Pereira, né? Um Zé Sérgio. Tudo bem, não é um Miller,
Mas eu acho que o Caleri já é um ídolo. É um Caleri. E aí, comente, pra você, Caleri já é ídolo ou não é ídolo? Um jogador que tá muito distante de virar ídolo é o Luan, né? O Luan que não aceita ser negociado, o Luan que agora tá trocando de agentes, está assinando com o André Curi. O André Curi tem um trânsito muito bom no futebol europeu, principalmente com o Barcelona, né? É um grande agente do futebol. O Luan agora está assinando com o André Curi. Vamos ver como que o André Curi vai gerenciar essa vida do Luan. O André Curi, que inclusive tem muita grana para receber do São Paulo, ou tinha, até pouco tempo atrás, eram muitos milhões de reais a receber do São Paulo, uma dívida aí herdada, não sei nem desde quando, mas certamente com boa participação da presidência do grande Leco, né? Agora, só apenas algumas apenas curiosidades aqui no Dividida. Sabe o jogador aí que determinou a saída do Cruzeiro da Copa do Brasil, o jogador lá do Souza, o Danilo Bala? Ele deu entrevista à ESPN falando que ele é muito São Paulino. E o sonho dele seria conquistar uma Copa do Brasil, fazendo gol no Palmeiras em pleno Allianz e dar o título ao São Paulo Futebol Clube. Ele que ontem encerrou os sonhos do Cruzeiro, pelo menos nesta Copa do Brasil de 2024. E aí, vocês gostaram do futebol do Danilo Bala? Eu não vi os gols, não tenho a menor ideia, né? Mas o Danilo Bala é São Paulino e contou para a ESPN que gostaria de ser campeão pelo São Paulo fazendo gol no Porco. É São Paulino demais. A respeito de um jogador que também se diz São Paulino, pelo menos eu não duvido que tenha sido São Paulino, né? Mas que foi condenado, Daniel Alves. 4 anos de cadeia, mais 6 meses e mais uma série de restrições depois dos 4 anos e 6 meses. Aí muita gente pergunta, então São Paulo agora que ele foi condenado, São Paulo pode parar de pagar os 450 mil reais mensais que tem que pagar até 2000 e tralalá, acho que até 2026? Até 2026, é verdade. Gente, não tem jeito, porque assim, ele não é mais jogador de São Paulo. Então ele, de certa forma, ele não está mais atingindo a imagem do São Paulo como atleta. Quando ele cometeu o crime pelo qual ele foi condenado, ele não estava como não tinha vínculos empregatícios com o São Paulo Futebol Clube. Então, de tal maneira que ele não está sujando a imagem do clube São Paulo. E essa dívida, ela é remanescente do tempo em que ele serviu ao São Paulo. E naquele momento, ele não cometeu atos que sujassem a imagem. Por isso fala-se do direito de imagem. O jogador poderia até perder o direito ao pagamento, mas não é o caso. Então, São Paulo vai continuar pagando aqueles 450 mil reais mensais que vão continuar alimentando a família do Daniel Alves enquanto ele estiver na cadeia e não tiver como levar o leitinho das crianças para casa. Tá aí, mais uma dividida aqui para você no canal Sombra Tricolor. Curtiu? Deixe o seu like. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.